Jéssica Lucena, sou médica de família e comunidade, telereguladora aqui no Telesaúde Espírito Santo, e é um prazer mais uma vez estar com vocês aqui para mais uma web palestra, hoje com a doutora Gisele Alves, que está aqui com a gente. A doutora Gisele é neurologista clínica e atua aqui no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo. E nós estamos muito satisfeitos de estarmos aqui hoje podendo conversar sobre um tema tão importante e tão atual, né, que é a questão do envelhecimento e o esquecimento, a questão dos déficits de memória. Então, para o médico de família, para o enfermeiro que atua nas equipes de saúde da família, para o profissional de saúde em geral, da atenção primária, esse é um tema bastante relevante e bastante frequente na nossa prática. Eu vou passar mais algumas informações para vocês a respeito assim, da importância de vocês estarem colocando aqui na caixa à direita os dados de vocês, informando o município, a categoria profissional de vocês, e são dados importantes para a gente, mas também quando se vocês precisarem e quiserem uma certificação da participação nessa web palestra, esses dados são importantes. É importante que vocês informem todas as pessoas que estão com vocês, não só a pessoa que está no computador, mas todas as pessoas que estiverem na sala, informar todos esses dados. Ao final, a doutora Gisele vai estar respondendo, tirando as dúvidas, respondendo as dúvidas de vocês. Então, essa caixa da esquerda aqui do bate-papo está à disposição para vocês estarem fazendo perguntas, já podem, durante a apresentação, já irem fazendo, e ao final ela vai responder. Nós temos um serviço aqui no Telesaúde Espírito Santo de teleconsultoria. Então, os profissionais que estiverem assistindo depois essa web palestra, que vai estar disponível depois offline no site do Telesaúde. Então, os profissionais que estiverem assistindo e tiverem dúvidas também podem esclarecer as dúvidas através do nosso serviço de teleconsultoria. Então, para vocês que estão agora online assistindo, também podem depois conversar com seus amigos e divulgarem, mostrarem passar essa informação sobre a disponibilidade dessa web depois offline para quem não pôde estar aqui agora. E aí nós vamos já estar passando a palavra para a doutora Gisele. Boa tarde, doutora Gisele. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu escolhi esse tema importantíssimo, na minha opinião, sobre o envelhecimento e o esquecimento, em função da grande quantidade de pacientes que a gente recebe aqui no serviço de neurologia, no Hospital das Clínicas, que são pacientes que poderiam ficar sendo monitorizados e avaliados a nível da atenção básica de saúde, e muitas vezes eles são encaminhados para cá de uma maneira, digamos assim, de uma maneira um pouco superficial. Eu acho que se os profissionais que trabalham na atenção básica à saúde tiverem alguma noção, eles vão poder triar melhor esses pacientes e chegarem aqui já com uma série de exames já realizados, muitas vezes uma série de diagnósticos já realizados, porque muitos desses realmente não têm um diagnóstico que precisaria ser acompanhado pelo especialista na área da neurologia. Então, nós vamos começar falando sobre a queixa do déficit de memória, que é o esquecimento. É muito comum na população de idosos a partir dos 60, 70 anos, aliás, muitas vezes antes dessa faixa etária, você vai encontrar 30% dos idosos em geral falando que eles têm uma dificuldade na memória, eles se esquecem com facilidade. E existe um conceito muito errado de que envelhecer é esquecer. Isso não é verdade.
A perda da memória, ela não vai acontecer à medida que nós envelhecemos. Existe um processo de envelhecimento que vai acontecer de uma outra forma. Então, quando a gente tem que ficar preocupada, quando é que esses esquecimentos realmente têm que ser melhor avaliados e esse paciente idoso tem que ser levado para uma avaliação médica? Bem, geralmente, quando a gente envelhece, nós demoramos mais para aprender e a recordar as informações. Então, nosso aprendizado ele fica realmente mais lentificado. É necessário que aquela informação seja repetida mais vezes até que essa informação seja sedimentada. Ou seja, nós não somos mais rápidos como antes. Essas informações, elas são recuperadas mais lentamente. Muitas vezes é necessário que a gente dê uma determinada informação. Nós estamos numa situação onde o idoso tem que lembrar o nome de alguma coisa, o nome de alguém, ou uma determinada situação, e naquele momento que ele precisa daquela informação, ela não vem. Ela vai vir muitas vezes horas depois ou no dia seguinte. Mas essa informação, ela sempre vai vir. Infelizmente, não na hora que a gente, às vezes, precisa. Então, a gente chama isso de redução da memória contextual, ou seja, nós vamos esquecer os detalhes, mas não o fato que aconteceu. Muitas vezes você vai receber uma visita de alguém da família, e você vai lembrar que essa pessoa esteve na sua casa, mas não vai lembrar quando, não vai lembrar sobre o que muitas vezes foi conversado naquele momento, mas você sabe que ele esteve recentemente na sua casa. Então, todos esses detalhes é mais difícil você gravar a partir da terceira idade. Mas isso essa lentificação no aprendizado dos detalhes, ele não vai piorando progressivamente. Quando acontece essa piora progressiva, é quando a gente tem que realmente começar a ficar mais atento e levar esse idoso para uma avaliação médica. Ocorre também uma alteração da memória prospectiva. O que quer dizer isso? Nós temos uma dificuldade maior de lembrar determinadas situações no momento que a gente precisa. Então, eu preciso lembrar que daqui a algumas horas eu tenho que dar um telefonema. Então, daqui a mais ou menos 2 horas eu tenho que estar lembrando que eu preciso ligar para uma determinada pessoa. E isso realmente vai ser mais difícil, eu lembrar que eu tenho que lembrar. Então, essa memória prospectiva também ela vai estar mais afetada no idoso, mas nesse envelhecimento que a gente chama de fisiológico, envelhecimento que é normal. Então, a gente não pode confundir lentidão do processo mental com perda de memória. A perda da memória significativa não é consequência do envelhecimento fisiológico, do envelhecimento normal. Se começa a haver uma perda de memória progressiva, então nós temos que nos preocupar que pode haver alguma doença responsável por isso. E nosso estilo de vida tem grande impacto sobre a nossa memória. Aquele idoso que ele é muito sedentário, ele tem uma restrição nas suas atividades muito grande, ele fica mais restrito dentro de casa. Então, esse idoso ele vai tender a esquecer muito mais do que aquele idoso ativo, que está sempre saindo de casa, fazendo uma série de atividades, participando da comunidade. Então, esse idoso mais sedentário, ele vai ter, esse processo vai ser muito mais acentuado do que naquele idoso que é bem ativo. Então, quais são as habilidades mentais que são mais afetadas ou menos afetadas pelo envelhecimento? Então, habilidades que nós adquirimos e executamos com frequência, essas nós não vamos ter dificuldade de lembrar. Como cozinhar, como dirigir, falar, lavar a roupa. Então, essas habilidades que nós fomos adquirindo ao longo da vida, mesmo que nós envelheçamos, não vai ter problema em nós lembrarmos como executar essas tarefas. E todo o conhecimento que nós fomos adquirindo ao longo da vida, esse conhecimento ligado à sabedoria, esse aprendizado, ele também não vai ser afetado. A capacidade de argumentar com lógica, você ter uma capacidade de ter um raciocínio lógico diante de situações, isso também não vai ser afetado. Então, o que é um esquecimento normal?
Quando a gente esquece, por exemplo, onde deixou o óculos ou a chave, ou a gente confunde o nome dos filhos, dos netos, ou a gente esquece os compromissos, tem dificuldade de lembrar o que acabou de ler, ou às vezes um detalhe de uma conversa, entra em um quarto, por exemplo, e não sabe por quê, ou vai num determinado local e não sabe o que está fazendo lá, se distrai com facilidade, às vezes quer uma determinada informação que está na ponta da língua e não vem. Isso são fatos preocupantes? Nós vamos descobrir aqui ao longo dessa palestra que isso necessariamente não tem que ser preocupante. Isso pode fazer parte desse envelhecimento fisiológico. E nós vamos descobrir isso à medida que a gente for conversando sobre esses sintomas. O envelhecimento fisiológico ele não traz prejuízo na execução das tarefas do cotidiano. Você fica mais lento para executar essas tarefas, mas você não fica incapaz de executar essas tarefas. Você mantém a sua capacidade de resolver os problemas do dia a dia. A única coisa é que o idoso vai ficar mais lento. Então, esses esquecimentos, a gente tem que saber. Esse esquecimento, existe realmente um déficit da cognição, um déficit na capacidade de estar resolvendo todos esses problemas do dia a dia, ou isso não existe? É só parte desse envelhecimento fisiológico. Isso é importante a gente definir. É fundamental a gente definir essa primeira questão, inclusive, de uma consulta médica ou de uma consulta de enfermagem. Esse esquecimento é preocupante, não é preocupante, faz parte desse envelhecimento? Então, primeiro a gente tem que ter a noção do que é a função cognitiva. A função cognitiva é qualquer função cerebral que possibilita que a gente faça uma avaliação, um planejamento, encontre solução de problemas relacionados a tarefas do dia a dia, de maneira independente e autônoma. Então, existem o que a gente chama de domínios cognitivos. São funções que fazem parte da cognição. Então, nós temos a memória, a linguagem, a atenção, funções executivas, a praxia e a percepção visual. Então, todas essas funções cerebrais, elas vão estar afetadas mais ou menos ao longo do envelhecimento. A função executiva, ela geralmente, no envelhecimento fisiológico, ela é pouco afetada. O que é a função executiva? É a nossa capacidade de planejar, de avaliar uma situação, de tomar uma decisão baseada num determinado contexto. Então, hoje é interessante que eu tome essa decisão, depois tudo mudou, já não é mais interessante, então, que eu faça mais aquilo que eu fiz ontem, porque hoje a situação é diferente. Então, nós temos que organizar todas as nossas ações de uma maneira complexa, mas sempre tentando obter o melhor êxito possível. Então, toda essa nossa capacidade chama-se função executiva. A atenção é a capacidade da gente estar focado numa determinada tarefa ou ter o maior grau de capacidade de absorver toda aquela informação. E a atenção seletiva, ou seja, quando eu estou focado numa determinada tarefa, geralmente no envelhecimento fisiológico ela está preservada. Quando eu tenho que dividir a minha atenção em várias tarefas ao mesmo tempo, no idoso isso já fica mais difícil. Eles ficam mais lentos para fazer isso. E aí os detalhes vão ser perdidos. A praxia é a capacidade de realizar tarefas motoras que nós aprendemos ao longo da vida. Então, nós aprendemos a andar, a falar, aprendemos a dirigir, andar de bicicleta. Então, todas as tarefas que nós aprendemos, escrever, fazem parte de uma capacidade chamada praxia. E a praxia, em geral, no idoso, ela não está afetada. Os idosos só ficam mais lentos para executar essas tarefas, mas eles não esquecem como pentear o cabelo, escovar os dentes, como andar, como cozinhar. Então, esse conhecimento, essa aquisição, essa habilidade motora que foi adquirida ao longo da vida, ela não se perde no envelhecimento normal. A função visoespacial é a capacidade da gente reconhecer o ambiente, da gente se deslocar ao longo do ambiente, de você perceber e reconhecer aonde você está. Essa também não vai estar afetada no idoso, no envelhecimento normal. A linguagem, que é a nossa capacidade de nos expressarmos de uma maneira oral ou escrita, de
conhecermos as palavras, ela também não vai estar afetada no idoso. A única coisa é que ele vai ter uma fluência diminuída. Ele vai ter um discurso mais pobre, mais impreciso, mas a linguagem, de uma maneira geral, ela também está preservada no envelhecimento normal. E a nossa capacidade de reconhecermos os objetos, reconhecermos a fisionomia das pessoas, reconhecermos símbolos, sons, partes do corpo, que chama-se gnosia, ela também não vai estar afetada no envelhecimento fisiológico. A memória, ela pode ser subclassificada dependendo de uma determinada situação, dependendo do tempo que você adquiriu aquele conhecimento. Então, nós classificamos como memória implícita tudo aquilo que você aprende sem ter consciência do que você está aprendendo. Então, habilidades como escovar os dentes, como andar, você vai executar todas essas tarefas e você não fica se questionando o tempo todo como é que eu tenho que andar, como é que é escovar os dentes. Então, isso a gente chama de memória implícita. E ela está muito relacionada à realização de atividades automáticas, como andar, dirigir, e essa memória implícita ela não é afetada no envelhecimento fisiológico. Já a memória explícita, o que é isso? Aquele conhecimento que você tem consciência que você aprendeu. Então, você acabou de aprender uma determinada informação naquele momento. Isso se chama de memória explícita episódica. Essa vai estar realmente um pouco diminuída, ou seja, eu acabei de aprender que essa pessoa que eu acabei de conhecer se chama fulano, se chama João, se chama Maria, e pode ser que daqui a alguns minutos ou daqui a alguns dias eu não lembre daquela informação, ou eu acabei de aprender uma informação nova, e pode ser que daqui a alguns dias eu não lembre dessa informação. Então, é chamado de memória explícita episódica. A memória semântica, ela tem a ver com o conhecimento das palavras, aprender sobre objetos, você acabou de aprender uma receita nova, você acabou de saber como é que executa aquela tarefa que você nunca fez antes, acabou de aprender uma série de informações sobre pessoas. E essa memória semântica, ela também não vai estar alterada no envelhecimento fisiológico. E a memória de trabalho é a capacidade de você usar aquela informação naquele momento que você precisa. Então, eu fiz um determinado compromisso com uma determinada pessoa e eu preciso lembrar que amanhã eu tenho que estar em tal lugar, a tal hora, ou eu preciso dar um recado para determinada pessoa. E eu tenho que manter na minha memória que aquela informação eu preciso dar para aquela pessoa naquele momento. E essa memória de trabalho, ela vai estar realmente um pouco afetada, porque eu vou encontrar, por exemplo, um filho, um neto, e eu tenho grande chance de não lembrar naquele momento que eu precisava de dar aquele recado. Às vezes eu lembro, mas quando já não é mais necessária aquela informação. A memória imediata, eu acabei de saber o seu nome. Se eu perguntar daí a 1 ou 2 segundos, eu tenho que saber que o nome é João, é Maria. Então, essa memória imediata não está afetada. O que vai estar afetado é a memória de curto prazo. Ou seja, daqui a horas eu tenho que lembrar que eu estive na consulta com o Dr. fulano de tal, que ele me passou uma medicação. Isso aí, ela vai estar afetada. E quando eu tenho que lembrar, sem nenhuma pista, que eu tive naquele médico, que eu tenho que fazer determinado exame, é muito mais difícil quando você tem pistas. Olha, você lembra que você ontem teve num determinado lugar que era assim? Quando você vai dando pistas, para o idoso é muito mais fácil dele lembrar. A gente chama de evocação com pistas. A memória de longo prazo é uma informação que você tem que manter na sua memória por meses a anos, ela também diminui um pouco, mas ela não vai estar totalmente afetada. Então, quando você vai avaliar o idoso e quantificar
o quanto ele está afetado na memória dele, você tem que avaliar uma série de aspectos da vida daquele idoso. Lógico que você vai avaliar a memória, se é uma memória de longo prazo, de curto prazo, se é uma memória que tem a ver com que ele aprendeu ao longo da vida dele, mas você tem que considerar o humor daquele indivíduo, você tem que considerar se ele não está deprimido, se ele não está ansioso, você tem que ver a capacidade de mobilidade daquele idoso. É um idoso que tem uma restrição motora, então ele não sai de casa, ele não participa da atividade daquela comunidade, ele quase não sai de casa, então ele vai ter um conhecimento muito restrito. E muitas vezes esse idoso também ele tem uma deficiência, ele tem um déficit visual ou auditivo. O idoso que tem cegueira, que é muito comum, ou surdez, ele vai participar muito pouco das atividades daquela casa. E eles acabam tendendo ao isolamento, tendendo a ficar deprimidos. Então, eles não estão esquecidos porque existe um processo demencial ali. Existe uma restrição em relação à audição ou à visão, que faz com que ele tenha uma vida extremamente limitada e uma série de informações muito limitadas. E ele não consegue estar se relacionando com os parentes, com os familiares. Então, a gente tem que avaliar o idoso de uma maneira geral. Então, nós temos que avaliar qual é a capacidade desse indivíduo dele interagir no dia a dia com os familiares. Então, nós temos que colher essas informações com os pacientes, com seus familiares. É fundamental, porque muitas vezes o idoso esquece, e aí ele vai falar que está tudo bem na vida dele. Então, aquele idoso que chega, não sei porque eu estou aqui, está tudo bem na minha vida, esse idoso provavelmente é porque está com um esquecimento que tem que ser valorizado. Aquele idoso que fala, olha, eu estou preocupada porque eu estou esquecendo, eu vim aqui, geralmente ele chega só. Esse idoso, então, é um idoso que você tem que, digamos assim, estar menos voltado para um processo demencial patológico. Provavelmente esse idoso, ou ele está dentro de uma série de situações que ele está enfrentando, ou ele pode estar dentro daquele esquecimento que é fisiológico. Então você tem que tem que se atualizar, tem que estar questionando para esse idoso, tem que avaliar toda a história dele, né? A história pessoal, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele mora sozinho, se ele mora com filhos, se ele está aposentado, se ele ainda exerce alguma atividade profissional, onde ele nasceu, onde ele mora. Então, todas as informações relacionadas à vida daquele indivíduo, ela tem que ser levantada pelo profissional de saúde que está avaliando essas queixas de esquecimento. Porque exatamente até no relato dele, ele já vai começar a falar, eu não sei quanto tempo eu sou casada, eu não lembro a data do meu casamento. Então, todas essas informações você já vai percebendo o grau de esquecimento desse indivíduo. As medicações que ele toma, porque muitas medicações, elas podem acentuar ou provocar o esquecimento. Nós temos aí os benzodiazepínicos, que são remédios como o diazepam, o clonazepam, o bromazepam, o Lexotan, o clobazam. Então, uma série de benzodiazepínicos, eles acentuam o esquecimento do idoso. Eles deixam o idoso mais lento do ponto de vista motor e o raciocínio é mais lento também. E como vocês têm uma grande quantidade de idosos que usam esses tipos de medicamentos, é importante você estar inquirindo sobre isso, sobre o uso desses tipos de medicamentos, as doenças que ele tem, se ele é diabético, se ele é hipertenso. E você tem que avaliar, que é importantíssimo, qual é o prejuízo desse esquecimento na vida diária dele. Porque muitas vezes ele se queixa de uma série de coisas, mas ele não tem prejuízo nenhum. Ele sai de casa, ele paga as contas dele, ele vai na igreja, ele faz uma série de atividades, faz ginástica, ele vai sozinho visitar os parentes, ele viaja sozinho. Então, essas queixas de esquecimento, elas não têm que ser valorizadas. Mas provavelmente a intensidade dessas queixas não são tão grande quanto realmente o idoso faz querer demonstrar.
E você tem que, também é fundamental perguntar o humor daquele indivíduo. Ele está deprimido, não está deprimido, já teve depressão antes, tem depressão crônica. A depressão crônica, a insônia crônica, é um dos grandes fatores de risco para desenvolvimento de demências, entre elas a doença de Alzheimer. Então, muitas vezes o indivíduo está deprimido naquele momento e ele vai ter sintomas de esquecimento. Porque o deprimido, ele fica mais desatento, o ansioso fica mais desatento. Então, questionar também sobre a qualidade do sono daquele indivíduo, porque um sono ruim também vai dar uma desatenção ao longo do dia, e com isso vai dar esquecimentos ao longo do dia. E você tem que perguntar também se existe um comportamento mais desinibido, um comportamento mais apático, se ele tem delírios, alucinações. Então, todas essas informações são fundamentais você questionar quando você está fazendo uma entrevista desse indivíduo. Avaliar as atividades de vida diária, que a gente chama de AVD, é fundamental, porque através de avaliar o grau de comprometimento, o grau de prejuízo nas atividades de vida diária, que você vai classificar se esse esquecimento é um esquecimento fisiológico ou se é um esquecimento patológico. Então, você vai ter que questionar se ele é capaz de usar o telefone, se ele consegue se deslocar próximo da casa dele, se ele vai sozinho fazer compras, se ele vai na feira sozinho, ou se ele precisa da ajuda de um parente, porque senão ele se perde no caminho, se ele arruma a casa e faz todas as suas tarefas domésticas. Isso é importante, porque o indivíduo que está esquecendo, mas que cozinha, que cuida da sua própria roupa, que toma conta, faz todas as tarefas domésticas sem precisar de ajuda de ninguém, então esse esquecimento não está prejudicando em nenhum momento a funcionabilidade dele. Ele está preparando as próprias refeições, ele toma os seus próprios remédios, ele consegue administrar a sua medicação. Isso tudo é importante. Ele cuida da higiene pessoal dele e, fundamental, ele cuida da própria vida financeira. Infelizmente, os idosos, muitas vezes, eles são infantilizados pelos filhos porque acabam tirando uma série de funções dos pais. Acham, não, ele está idoso, ele não pode receber o próprio salário, ele não tem mais capacidade para estar pagando as suas próprias contas. E quanto mais você restringe nas tarefas e o senso de ser útil daquele idoso, mais você joga esse idoso para uma depressão e aumenta a chance realmente dele desenvolver alguma doença mais preocupante. E muitas vezes o idoso está tão restrito pelos familiares, ele fica tão super protegido, que muitas vezes é difícil você avaliar o grau de comprometimento desse indivíduo. Então é fundamental sempre estar falando para os filhos que eles têm que ter um bom senso entre superproteção e também não abandonar aquele idoso. Muitas vezes aquele idoso que tem uma dificuldade de locomoção, que vai no banco receber o próprio salário, que tem chance de cair, de ser atropelado, de ser assaltado. Então a gente tem que usar o bom senso, nem de mais nem de menos. Então, existe hoje uma escala para você avaliar a atividade de vida diária. Existem várias escalas, e esse aqui é só um exemplo do que a gente pode estar usando para avaliar. E essa avaliação da atividade de vida diária é fundamental na entrevista com o idoso que tem essa queixa de esquecimento. Então, ele é capaz de tomar banho sozinho, ele é capaz de se vestir, ele separa a própria roupa, ele consegue se vestir sozinho, acerta a sequência, ele põe a calcinha, a cueca, o sutiã, a meia, ele é capaz de escolher a própria roupa, ele é capaz de guardar a própria roupa, organizar o guarda-roupa, ele mesmo vai tomar banho, ele mesmo toma iniciativa, ele tem a capacidade de controlar o esfíncter, né? Ele não consegue ter uma incontinência urinária, uma urgência miccional fecal. Então, o controle do esfíncter do intestino e da bexiga, isso é fundamental, é importante, se ele tem essa capacidade, porque isso pode sugerir uma determinada doença ou outra. Ele consegue
sair da cama, sozinho, se sentar, se alimentar sozinho. Então, todas essas atividades do dia a dia é muito importante. Então, quando você começa a inquirir esse indivíduo, você começa assim, o que você faz quando você levanta? Qual é a primeira coisa? Qual é a sua rotina? Como é que você chega até o banheiro? O que você faz? Você vai escovar os dentes? Então, toda essa rotina do dia a dia, esses pequenos detalhes desse idoso, é fundamental você avaliar. Outra coisa que também é importante é o humor desse indivíduo. Então, existem várias escalas de depressão. Essa aqui é um exemplo também de uma escala de depressão geriátrica, versão reduzida, porque você vai saber se o indivíduo está deprimido e se essa depressão é que está provocando o esquecimento. Não esquecer que é muito comum, um dos sintomas da própria doença de Alzheimer é iniciar com sintomas de depressão. Então, a depressão você tem que ter muito cuidado e observar que muitas vezes o idoso está extremamente deprimido e ele fica muito esquecido e você trata a depressão daquele idoso e ele melhora completamente. Então, isso já inclusive é um teste terapêutico. Melhorou todo aquele esquecimento tratando a depressão? Ótimo, eu vou continuar observando, mas eu não vou valorizar tanto aqueles esquecimentos, porque provavelmente eram secundários à depressão. Mas o idoso está deprimido, está esquecido, você trata a depressão e não há melhora nenhuma, pelo contrário, há uma piora progressiva, então provavelmente os sintomas depressivos já fazem parte do início de um quadro demencial, entre eles a mais comum é a doença de Alzheimer. Então você pergunta se ele está satisfeito com a vida dele, se ele abandonou principalmente as coisas que ele mais gostava. Eles tendem muito a se isolar e eles gostavam de sair na igreja, não gostam mais, gostavam de assistir televisão, não gostam mais. Então é fundamental você fazer esse tipo de questionamento e avaliar o estado do humor e de ansiedade daquele indivíduo. E depois que você fez toda essa entrevista do idoso, você pode aplicar o que a gente chama de testes de rastreio cognitivo durante uma entrevista. São testes fáceis de fazer, mas que dão uma série de informações. Então, geralmente são testes rápidos, que duram mais ou menos 10 minutos, vai alongar um pouquinho mais a consulta médica, ou às vezes até a consulta de enfermagem, mas os pacientes fazem isso, eles fazem de uma maneira bem cooperativa, não precisa de grandes treinamentos, e eles vão dar uma série de informações sobre as funções cognitivas daquele indivíduo. O problema desses testes de rastreio é que os indivíduos que têm uma baixíssima escolaridade, muitas vezes esse teste de rastreio vai ser positivo, mas não porque ele está alterado, mas pela baixa escolaridade. E a nossa população de idosos, a quantidade de analfabetos ou de analfabetos funcionais é muito grande. Muitas vezes é difícil você aplicar esse tipo de teste de avaliação nesse idoso, porque esses testes eles precisam de algum conhecimento de escrita, algum conhecimento de cálculo, de leitura. E o contrário, aquele idoso que é altamente escolarizado e que está numa fase bem inicial da doença de Alzheimer, eles vão sair muito bem nesses testes. E aí você tem um falso negativo. Muitas vezes é necessário que você faça uma avaliação mais especializada de um neuropsicólogo, com testes mais complexos, para você poder, nesse tipo de idoso que tem alta escolaridade, para você detectar se realmente isso é uma coisa mais preocupante ou não. Então, nós vamos começar apresentando o exame que é o mais conhecido, o mais simples que existe, que é o mini exame do estado mental. Em geral, de 5 a 10 minutos você aplica esse teste, você tem disponível em vários sites da internet, você pode abaixar esse arquivo, imprimir e aplicar. E ele é dividido em 4 sessões, na verdade, né, que tem a orientação temporal espacial, você vai avaliar a memória imediata, você vai avaliar a atenção e o cálculo, você vai avaliar a evocação e você vai avaliar a linguagem daquele indivíduo. Então, você vai perguntar o dia da semana, o dia do mês, o ano, a hora, aonde aquele indivíduo está, qual é o bairro, a cidade, o estado. Então, essa é a orientação temporal e espacial.
E é uma coisa bem rápida e fácil de aplicar. Depois você vai dar, geralmente a gente dá 3 palavras que não tenham relação uma com a outra, e você pede que a pessoa repita imediatamente após você falar. Então ele vai repetir. Você acabou de avaliar a memória imediata. O que é a memória imediata? É aquele conhecimento que você armazena por segundos. Então você já vai dar uma pontuação. Como você vai querer depois avaliar a memória de curto prazo, que a gente chama de evocação, você vai precisar que aquele indivíduo repita. Geralmente a gente pede para repetir 5 vezes aquelas 3 palavras, porque ele tem que fixar melhor essas 3 palavras. E você avisa: eu vou perguntar daqui a 2 minutos essa informação, por favor, preste atenção e grave essas 3 palavras. Porque fica mais fácil dele memorizar essas 3 palavras. Você está dando a pista de que ele tem que fazer aquela tarefa. Depois você tenta aplicar um teste de cálculo. Aquilo que eu falei, nem todos os idosos têm algum grau de escolaridade. O cálculo ele é extremamente sensível quando você tem um indivíduo que às vezes tem 4 anos de estudo, né, fez até a 4ª série, o 3º ano, ele é capaz de fazer cálculos básicos. E o que a gente faz? A gente começa do 100, a gente começa a tirar 7. Então 100 menos 7, depois o resultado menos 7, a gente faz uma sequência de 5 subtrações. E o indivíduo que tem 4 anos de estudo, ele tem que ser capaz de acertar isso. Quando o paciente já fala: olha, eu não sou bom de cálculo, eu já não lembro mais como é que faz continha, isso já é um sinal de que existe um processo que não é só um envelhecimento fisiológico que está afetando aquele indivíduo. Então, provavelmente, ele tem essa capacidade de cálculo já afetada. Quando o indivíduo ele não consegue fazer esse cálculo, não tem esse conhecimento, a gente pede que ele pode também soletrar a palavra mundo de trás para frente. E também você pode pontuar isso. Depois você vai pedir que ele lembre aquelas 3 palavras, você vai pedir que ele nomeie objetos, você dá um comando para ele, através de uma frase escrita no papel. Ele tem que lembrar que não é só ler aquela frase, ele tem que ler a frase e executar a tarefa que você pede. Geralmente a gente coloca assim: fecha os olhos, ele tem que ler e lembrar que ele tem que fechar os olhos. Você dá uma tarefa com 3 etapas. Por exemplo, pegue essa folha que está em cima da mesa com a mão direita, depois dobre a folha meio e jogue no chão. Você fala uma vez só. Peça que ele preste atenção no que você está pedindo, do que você vai pedir para ele fazer, que ele esteja atento, que você não vai repetir de novo o que você acabou de falar. E muitas vezes eles não sabem se é para tirar a folha com a mão direita, ele pega com as suas mãos. Muitas vezes ele não sabe que é para só dobrar no meio, ele sai dobrando o papel até ficar bem pequenininho, ele esquece que é para jogar no chão. Então, cada etapa que ele não consegue realizar, você vai tirando um ponto. Então, essa tarefa vale 3 pontos. E, por fim, nós vamos chegar na escrita e na cópia de um desenho, que vai avaliar a percepção visoespacial daquele indivíduo. Depois que você executou essa avaliação, você vai pontuar. Então, o máximo são 30 pontos. E o indivíduo que tem mais de 11 anos de estudos, um indivíduo que tem um ensino médio completo, ele tem que, no mínimo, fazer 29 pontos. O indivíduo analfabeto, ele tem que fazer, no mínimo, 20 pontos. Então, o indivíduo que é analfabeto e faz menos de 20 pontos, você já pode... a partir disso, aventar a possibilidade de você ter um processo demencial, você já ter uma demência afetando aquele indivíduo. Então, existe uma pontuação feita a partir de um estudo de uma população. Isso aqui são pontuações médias, onde vários indivíduos foram avaliados e foi chegado nesses pontos de corte. E o mini exame de estado mental, ele é bastante sensível, principalmente quando você tem um Alzheimer inicial. O teste do relógio também é um teste rápido de se fazer, em 2, 3 minutos você pede. Você geralmente desenha um círculo e pede que o indivíduo ponha ali dentro todos os números que existem no mostrador do relógio, cada número na posição correta, e você fala
uma determinada hora, você tem que marcar 2h45, então ele tem que desenhar os ponteiros do relógio marcando 2h45. E com isso você já vai avaliar a compreensão verbal do comando, a capacidade de planejamento, a capacidade de evocar como é que é um relógio, aqui a habilidade visoespacial, o conhecimento, se ele lembra os números, o pensamento abstrato. Então, o teste do relógio, você consegue extrair uma série de avaliações de funções cognitivas, e é um teste muito fácil de se fazer. Aqui um exemplo, ele tem uma pontuação de 0 a 10, 0 é que o indivíduo não consegue absolutamente desenhar nada, e você já vai ter um transtorno severo quando você, por exemplo, tem uma pontuação abaixo de 8. Você já começa a considerar que existe uma alteração cognitiva leve. Ou seja, por exemplo, aqui nesse exemplo, ele botou os números de uma maneira errada, ele botou aqui 6, 7, 8, 9, 10, e aí botou os ponteiros, quando você botou 2h45, ele botou os ponteiros errados, ele botou a hora errada, muitas vezes o tamanho do ponteiro, ele põe o ponteiro das horas no mesmo tamanho do ponteiro dos minutos, e aí quando você vai tendo abaixo de 8, 5, 6, quando você vai dando essa pontuação baixa, você já sabe então que isso já é um indício que existe um transtorno cognitivo importante naquele indivíduo. Quanto mais baixo a pontuação, maior é o acometimento. E você também pode fazer o teste da fluência verbal. Eu sei que se você for fazer toda uma entrevista, mais esses testes, você vai gastar um pouquinho mais de 1 hora naquele idoso. Mas isso é fundamental para você poder fechar um diagnóstico sindrômico. Existe realmente um acometimento cognitivo desse indivíduo? Não existe? E a fluência verbal, você está avaliando a linguagem. E aí, geralmente, você pode pedir que o paciente, durante 1 minuto, fale o maior número possível de nome de animais. Você pode também falar nome de frutas. Animais são mais fáceis. E durante 1 minuto, você marca 1 minuto, e aquele indivíduo ele tem que ser capaz de falar, quando você tem mais de 8 anos de escolaridade, ele tem que ser, no mínimo, 13 nomes de animais, ele tem que falar em 1 minuto. Para frutas, que é um pouco mais difícil, geralmente você considera uma pontuação em torno de 11 nomes de frutas, aquele indivíduo tem que ser capaz de falar em 1 minuto. Se isso não acontece, nós já temos um acometimento da linguagem daquele indivíduo. Por que é importante, deixa eu voltar aqui, por que é importante eu saber qual é o domínio que aquele indivíduo está acometido? Porque quando você vai diagnosticar demência é o indivíduo que tem acometimento da memória, a memória de curto prazo, de longo prazo, a memória de trabalho, a memória procedural, mas ele também tem que estar acometido, no mínimo, mais 2 outros domínios. A atenção, a linguagem, a praxia. Então, se ele só tem acometimento de memória e mais absolutamente nenhum outro domínio acometido, você não tem uma síndrome demencial. Então, por isso que esses testes são importantes. E, além desses testes e a entrevista que você fez, você tem que começar, então, a fazer um diagnóstico diferencial entre uma demência tratável e uma demência não tratável. Muitas vezes você tem alterações metabólicas, você tem hipotireoidismo, você tem uma diabetes descompensada, você tem uma anemia, você tem o indivíduo tomando diuréticos e aí você tem um sódio baixo ou um potássio muito baixo. Então existe uma série de alterações metabólicas, uma deficiência de vitamina B12, então uma série de alterações metabólicas que podem dar uma alteração na capacidade de memória daquele indivíduo, e isso não é uma demência tratável, uma síndrome demencial tratável, e isso é fundamental numa unidade básica de saúde, que esses
exames mínimos sejam feitos. Porque muitas vezes esses pacientes são encaminhados para o especialista, você faz um exame de sangue e o paciente tem um hipotireoidismo. Pronto, resolveu. Tratou o hipotireoidismo, o indivíduo melhorou. E não era necessário que ele chegasse até o especialista. Você fez uma dosagem de vitamina B12, ele tem uma deficiência de vitamina B12, você tratou, aquele indivíduo melhora. Então, está com uma diabetes descompensada, tem uma alteração da função renal, uma função hepática. Então, todas essas alterações metabólicas, elas têm que ser, obrigatoriamente serem investigadas na unidade básica de saúde, na atenção primária da saúde. Quando o indivíduo é encaminhado para o especialista, isso tudo já tem que ter sido investigado. Não pode chegar para o especialista falando, não, agora eu dei um diagnóstico de hipotireoidismo, volta para o médico da unidade básica. Então, se esses testes, esses exames foram feitos e não há alterações do idoso, você pode então pensar em mandar para o especialista. Lógico que geralmente a gente faz exames de imagem, a gente faz ou uma tomografia ou uma ressonância de crânio. A ressonância de crânio ela é muito mais sensível do que uma tomografia. E o que você quer ver no exame de imagem, numa tomografia de crânio ou uma ressonância? Eu quero ver derrame, porque aquele indivíduo que tem vários derrames, ele também vai ter uma alteração da memória e outras alterações cognitivas. Tem um tumor, por exemplo, ele também, dependendo da localização do tumor, ele vai ter uma memória afetada. Então, é fundamental no diagnóstico diferencial você pedir um exame de imagem. E nada impede que ao menos o médico da unidade básica, se está pensando em alguma lesão cerebral, pedir uma tomografia. Porque se tem vários derrames, ou tem um derrame extenso, ou mesmo que seja um derrame pequeno, olha, então ele pode estar fazendo uma alteração da memória, toda a função cognitiva dele, provavelmente por uma causa, por múltiplos derrames. Existem exames que são mais sofisticados, mas que são exames realmente aí já é da competência do especialista. É importante que a gente saiba que existem esses exames. E esses exames, exames relacionados à medicina nuclear, que a gente tem o PET scan, ou tomografia por emissão de pósitrons, ou o SPECT, que é tomografia por emissão de fótons. Em alguns casos especiais a gente pode pedir um líquor ou um eletroencefalograma, e eu vou mostrar quando que a gente tem que fazer isso, mas realmente aí já é da competência do especialista. Aqui nós temos um exemplo de uma ressonância, e o que a gente encontra na ressonância que é extremamente sugestivo de doença de Alzheimer? É exatamente a atrofia da região do hipocampo. O hipocampo ele é responsável pela memória de curto prazo. E quando você tem um idoso que tem uma atrofia importante do hipocampo, isso sugere uma doença de Alzheimer. O problema é que você só vai ter essa alteração na ressonância quando você tem uma doença de Alzheimer moderada para severa. Na doença de Alzheimer leve, a ressonância é completamente normal. Então, a ressonância não serve para dar diagnóstico de doença de Alzheimer. Serve para dar diagnóstico quando você tem um tumor, quando você tem um derrame, quando você tem uma hidrocefalia, que pode acontecer no idoso, e que tem essas lesões, tumor, uma hidrocefalia, ou os derrames que estão dando aquele quadro de esquecimento. Agora, se você tiver uma ressonância completamente normal, ele então não tem Alzheimer. A ressonância não dá diagnóstico de Alzheimer. O diagnóstico de Alzheimer é um diagnóstico clínico. Então, isso não quer dizer que o indivíduo não tenha uma doença de Alzheimer. Existem exames, que eu vou mostrar aqui, que são exames muito sensíveis. O problema é que esses exames, que é da medicina nuclear, que é o PET scan, ele é um exame muito caro. Só existe um lugar aqui em Vitória, na Grande Vitória, que faz, por exemplo, o PET scan com glicose fluorada. Você marca a glicose, você injeta essa glicose na veia daquele indivíduo, e aonde essa glicose ela passar, ela vai marcar com flúor. E quando você faz essa tomografia especial, você vai ver uma coloração. Aqui você tem um controle, você vê que está bem vermelhinho, significa que o metabolismo daquele cérebro é um metabolismo normal. O PET scan ele é muito mais sensível do que a ressonância. E você faz naqueles casos que você está em dúvida. Será que é um Alzheimer inicial? Será que não é?
E se aquele indivíduo, então, tem uma condição financeira que possibilite você pagar, porque é um exame que custa em torno de R$ 2.500, e muitas vezes ele não é coberto pelos convênios, os convênios, muitos convênios não cobrem esse exame, então o indivíduo acaba tendo que fazer particular, então tem que ter uma indicação bem restrita, porque é um exame caro, mas ele é bem sensível. No portador de doença de Alzheimer, você tem um metabolismo muito reduzido. Então, você vai ter o metabolismo reduzido e você vai ter pouco uso da glicose. Então, aqui você vê que quando você compara com controle, você tem poucas áreas que são bem vermelhas, ou seja, o metabolismo bem diminuído. Esse exame aqui é um exame que eu acredito que só tem em São Paulo, não tem nem no Espírito Santo, que você vai marcar a placa beta-amiloide, que é uma proteína patológica que é produzida em grande quantidade no portador da doença de Alzheimer. E é um exame extremamente sensível, e você vai ver, quanto mais vermelho, mais depósitos dessa proteína beta-amiloide patológica existe, então maior chance daquele indivíduo ter realmente Alzheimer. Já o controle, ele não vai ter depósitos dessa proteína patológica. Mas são exames que você só faz em alguns casos, e geralmente é pedido pelo especialista. Então, qual é a causa de demências reversíveis ou demências não reversíveis, ou seja, demências tratáveis e demências não tratáveis? Então, por exemplo, você vai ter uso de drogas, uso de medicamentos, né? Álcool, opioides, benzodiazepínicos, intoxicações por metais pesados, eles podem dar um quadro de alteração da memória. E você só vai saber isso através do exame clínico, através da história do paciente. Existem doenças que também podem provocar todo um quadro demencial, e a gente não pode esquecer da neurosífilis. A sífilis ainda é frequente no nosso meio, e você pode fazer um diagnóstico de neurosífilis através do pedido de um VDRL, que vai dar uma sorologia alta, e aí você tem que pensar, será que aquele indivíduo com um VDRL tão alto, ele tem uma neurosífilis? E aí, se você não pedir um VDRL, você nunca vai saber. Infelizmente, você tem a neuroAIDS cada vez mais frequente na terceira idade, e é um exame que você também tem que pedir. Você também tem que pedir o HIV, principalmente se o indivíduo tem menos de 60 anos. As alterações metabólicas, a gente já viu, né, hipotireoidismo, deficiência de ácido fólico, deficiência de vitamina B12 e vitamina B1, às vezes uma insuficiência hepática, o indivíduo nem sabe que está desenvolvendo uma cirrose, e começa a fazer, muitas vezes, crises de encefalopatia hepática, e você só vai saber isso pedindo esses exames. Recentemente, um senhor, ele tinha mais ou menos 60 anos, ele começou com uma alteração comportamental associada a uma alteração de memória. E lógico que essas alterações, elas vinham em surtos, tinham períodos de piora e períodos de melhora, mas aquele indivíduo, ele não tinha história de ser etilista e não tinha história de ter cirrose prévia. E acabou, na verdade, ele estava iniciando um quadro de cirrose pouco sintomática, e ele estava, na verdade, tendo surto de encefalopatia hepática, e, na verdade, não era um quadro demencial. Então, é fundamental, em todo indivíduo que tem queixa de esquecimento, você pedir exames de sangue para avaliar função renal, função hepática, função de tireoide, o hemograma, deficiência de vitamina B12, vitamina B1, isso é fundamental. E a ressonância de crânio, quando você pensa que o paciente, ele pode ter um tumor na cabeça, ele pode ter uma hidrocefalia, ele sofreu uma queda e está desenvolvendo um hematoma subdural, então o idoso muitas vezes ele cai, às vezes ninguém sabe na família que ele cai, e às vezes, meses depois, ele começa a desenvolver uma alteração de comportamento, e é porque ele teve um traumatismo crânioencefálico, e só meses depois foi aparecer os sintomas de um hematoma. Então, as demências irreversíveis, a gente não pode esquecer. Não podemos esquecer hipotireoidismo, não podemos esquecer deficiência de vitamina B12, e não podemos esquecer, aqui talvez mais para o especialista, a hidrocefalia de pressão normal. A hidrocefalia de pressão normal, a gente não sabe ainda o que causa, ela aparece no idoso, e ela tem uma tríade de sintomas clássicos. A primeira coisa que acontece no idoso é a alteração da marcha. O idoso começa a andar com muita lentidão, arrastando
os pés, depois ele começa a desenvolver uma incontinência urinária e, por fim, às vezes 2 anos depois, ele começa a aparecer com uma alteração de memória. E a doença de expressão normal, quanto mais cedo diagnosticada, você geralmente coloca uma válvula nesse indivíduo, maior chance desse indivíduo ficar sem sequela. Uhum. Posso continuar? Se a gente for ver a frequência das demências tratáveis e não tratáveis, ou reversíveis ou irreversíveis, 95% das síndromes demenciais, elas infelizmente são de causas irreversíveis. 5% vão ser de causas reversíveis. Mas a gente não pode deixar de fazer esse diagnóstico. E nós vamos ter a campeã das demências irreversíveis, progressivas, né, porque é uma doença degenerativa, é a doença de Alzheimer. 60% dessas demências irreversíveis são causadas por doença de Alzheimer. E o resto são doenças que são demências também progressivas, mas não relacionadas à doença de Alzheimer. E aí você vai ter, em segundo lugar, as demências vasculares. Aquele indivíduo que tem vários derrames, ou teve um derrame extenso, pegando uma área significativa do cérebro, ele pode desenvolver, às vezes, anos depois, uma demência progressiva. E existem outras demências ligadas à doença de Parkinson. E tem uma demência que é muito rara, mas a gente não pode deixar de pensar, principalmente como um paciente, um médico, um clínico geral, ou às vezes até um médico a nível de pronto-socorro, que são as doenças priônicas. As doenças priônicas são doenças raras. Um indivíduo acometido a cada 1 milhão de habitantes por ano. Ano passado nós tivemos em torno de 3 a 4 casos no Espírito Santo, que não são 3 milhões de habitantes, então 3 a 4 casos, que é o que acontece por ano. E essa doença priônica, ela é uma proteína patológica que a gente conhece mais como a doença da vaca louca. E infelizmente é uma doença que a gente não sabe como o indivíduo ele adquire essa proteína, esse prion, e é uma doença que ela pode evoluir de uma maneira muito rápida, é uma demência rapidamente progressiva nos mais jovens, em torno de 6 meses. Eu tive um paciente que ele acabou desenvolvendo uma síndrome demencial. Em 4 meses ele faleceu e realmente confirmou que ele tinha uma doença priônica. E quando ele tem nos indivíduos acima de 70 anos, ela já vai ter um curso um pouco mais lento, em torno de 1 a 2 anos de evolução. E eu vou falar um pouquinho sobre o comprometimento cognitivo leve ou transtorno cognitivo leve. O transtorno cognitivo leve é aquele comprometimento que é um pouquinho mais do que o fisiológico. Mas necessariamente não quer dizer que esse indivíduo vai evoluir para a doença de Alzheimer. Ele é um prejuízo leve da memória, mas ele não é progressivo, é chamado de esquecimento senil benigno. E é um comprometimento que ele não está restrito só às queixas da memória. Você pode ter um comprometimento da atenção, da linguagem, um comprometimento da praxia daquele indivíduo. Só que ele não provoca grandes prejuízos funcionais. Mas quando você aplica aqueles testes de rastreio, eles estão alterados. Eles estão abaixo do que é esperado para o nível de escolaridade, para a faixa etária daquele indivíduo. Mas ele não preenche os critérios de demência. Então, o transtorno cognitivo leve é mais comum em mulheres e vai cometer em torno de 25% dos idosos entre 80 e 99 anos de idade. Então, os indivíduos eles têm sintomas vagos, ele tem uma perda de memória para fatos recentes, ele tem uma dificuldade em encontrar palavras, ele tem uma desatenção. E uma perda de memória persistente, onde você tem que acompanhar esses indivíduos. Porque existe uma chance de 15% por ano daquele indivíduo que tem um transtorno cognitivo leve de ele converter para doença de Alzheimer. Enquanto que o indivíduo normal, ele tem a chance de ter doença de Alzheimer de 1 a 2% por ano.
enquanto que o indivíduo com transtorno cognitivo leve, ele tem em torno de até 15% por ano de converter desse transtorno cognitivo leve para uma doença de Alzheimer. Então, o que é o transtorno cognitivo leve? São queixas cognitivas relacionadas à memória ou não, ou seja, ele tem déficit de memória ou de outros domínios como linguagem, atenção, habilidade visoespacial ou flexibilidade mental, que é confirmado pelos familiares. Quando você aplica testes de rastreio ou testes mais específicos para esse indivíduo, ele vai ter um teste com desempenho abaixo do esperado. Então, se é um indivíduo, por exemplo, onde você aplica o minimento, e esse indivíduo, ele tem o ensino médio completo, o segundo grau completo, e ele vai dar uma pontuação de 25, 26, 27, não era o que você esperava para um indivíduo que tem mais de 8 anos de escolaridade. Só que ele não tem grandes prejuízos nas atividades de vida diária dele. A capacidade dele funcional está completamente preservada. É um indivíduo que administra o próprio salário, é um indivíduo que sai de casa sozinho, é um indivíduo que faz uma série de atividades, mas algumas tarefas mais complexas ele começa a ter alguma dificuldade. Então, esse indivíduo é um indivíduo que você tem que estar revendo, ao menos a cada 6 meses, ou no mínimo uma vez por ano. Esse indivíduo você tem que acompanhar, porque em algum momento, ou necessariamente não, ele pode começar a desenvolver uma demência, como a doença de Alzheimer. Então, o transtorno cognitivo leve, esse paciente ele tem que ser acompanhado periodicamente, ou pelo especialista, ou pelo geriatra, ou pelo clínico geral. E aquele teste de rastreio, ao menos, o ideal seria de 6 meses, você está aplicando o minimento, por exemplo, ou ao menos uma vez por ano você tem que ver esse indivíduo. É lógico que você tem que também fazer o diagnóstico diferencial, com transtornos de humor, com doenças sistêmicas, com medicamentos. Então, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial para esses indivíduos. Se existe um quadro de depressão, se existe, por exemplo, uma doença mental, você pode ter, por exemplo, um transtorno bipolar do humor começando a partir de 60 anos de idade. Isso pode acontecer. É muito raro até uma esquizofrenia começar na terceira idade. Não é o usual, mas pode acontecer. Você pode ter um caso de delírio, ou seja, você pode ter uma alteração metabólica, uma infecção urinária, às vezes uma infecção, uma pneumonia, que vai dar uma alteração abrupta, uma alteração rápida do nível de consciência, ou um quadro de confusão mental abrupto, e que você tem que estar atento, porque não é uma síndrome demencial, é simplesmente uma alteração do comportamento, ou do nível de consciência, ou da cognição daquele indivíduo, geralmente por uma infecção, que é a causa mais comum, ou até por um distúrbio metabólico, geralmente agudo. E, por fim, nós temos a demência. Isso aqui é um quadrinho mostrando o que você tem que estar atento para diferenciar entre depressão e demência, porque é um dos diagnósticos diferenciais mais difíceis. É uma depressão que tem sintomas que lembram a demência, ou é uma demência que começa com sintomas de depressão? Então você tem que estar atento. E lembra aquela dica: você tratou a depressão e o indivíduo melhorou muito, praticamente recuperou toda a funcionalidade dele, então pouco provável que você esteja diante de um quadro demencial. Então, a depressão ela tem uma evolução mais rápida, diferente da demência, que é um quadro mais arrastado. Você tem fases de melhora e piora, enquanto a demência, isso geralmente ela é lentamente progressiva. Você tem uma história prévia daquele indivíduo já teve depressão. Tá? As crenças são muito valorizadas, enquanto o idoso demenciado, ele acha que não está acontecendo absolutamente nada com ele minimiza o máximo, ou ele não valoriza as queixas de esquecimento. E são pacientes que enfatizam muito as queixas relacionadas a fracasso, você vê que ele não se esforça muito para querer melhorar, ele acaba se isolando. Então, é importante esse diagnóstico diferencial com depressão. E, por fim, a demência. Não vamos esquecer que a diferença entre demência e o transtorno cognitivo leve é que, além da alteração da memória, você tem que ter, no mínimo, 2 outros domínios cognitivos alterados.
Então, você tem que ter uma alteração da linguagem, uma alteração da capacidade motora daquele indivíduo, na capacidade de planejamento. Então, isso também tem que estar acometido. E você vai ter um declínio no desempenho funcional daquele indivíduo. Ele passa a ter dificuldade em realizar uma série de tarefas que ele realizava antes. E você tem que afastar um delírio, ou seja, uma alteração comportamental, ou uma alteração do nível de consciência provocada por uma infecção ou por uma alteração metabólica. A demência no Brasil, ela chega a atingir, a partir de 85 anos de idade, isso aqui é um censo em 2013, quase 40% dos nossos idosos. Então, você vê que a idade é um fator de risco para o desenvolvimento de demência. Então, 40% de idosos acima de 85 anos vão desenvolver uma demência. Bem, eu já estou terminando e vou tentar explicar aqui. Esse quadrinho, na verdade, ele resume tudo aquilo que a gente falou. Não esquecer que quando a gente está entrevistando aquele indivíduo, a gente tem que avaliar todos os sintomas cognitivos dele. Ou seja, além das atividades de vida diária, o que ele faz no dia a dia, o relacionamento dele com os familiares, as tarefas domésticas que ele faz, o grau de independência que esse indivíduo tem para administrar a própria vida, o acometimento de funções como linguagem, a atenção, cálculo, leitura, escrita e a presença de sintomas depressivos. Tudo isso ele tem que ser avaliado numa entrevista, e os testes de rastreios breves, eles são interessantes porque eles podem dar uma série de dados que a gente vai valorizar. Não vamos esquecer que a gente tem que fazer avaliação complementar, no mínimo, com os exames laboratoriais para avaliar, para descartar alterações metabólicas, e a partir daí a gente vai fazer o diagnóstico de demência. E nós temos uma série de tipos de demência, mas 60% a 80% dessas demências, elas são por doença de Alzheimer. E a partir daí, a gente vai estabelecer um tratamento aqui com antidepressivo ou com um tratamento específico para medicações para a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela tem medicações específicas, mas, assim, existem medicamentos que também são usados na demência de Alzheimer, também são usados na demência vascular. E muitas vezes você não consegue fazer um diagnóstico. A demência de Alzheimer é uma demência vascular ou é uma demência mista. Às vezes é um diagnóstico um pouco mais difícil de fazer. Você precisa de detalhes, muitos detalhes nessa história, e às vezes você não consegue. Então você acaba dando assim, é uma demência mista. Provavelmente tem demência vascular e tem demência por doença de Alzheimer. Mas, de qualquer forma, ou uma ou outra, o tratamento medicamentoso ainda é o mesmo. Não esqueçamos que o mais importante, quando nós estamos diante do paciente de queixas de esquecimento, ainda é a história clínica. É fundamental termos um pouco de paciência nesse indivíduo, pedirmos que ele traga algum familiar que possa confirmar todos os dados que ele está falando, porque a partir daí você vai direcionar esse indivíduo para uma série de outros exames, ou não avaliar se tem necessidade de encaminhar para o especialista ou não. Essa aqui é a bibliografia dos dados que eu mostrei para vocês, e eu agradeço a paciência e estou aberta para perguntas. Muito esclarecedora a apresentação, doutora Gisele, e agora vocês têm a aproveitar agora essa oportunidade, quem está assistindo aí, de fazer perguntas à doutora Gisele aqui, através do nosso bate-papo aqui ao lado. Vocês podem escrever as suas perguntas. Enquanto as pessoas não escrevem, eu mesma vou perguntar, porque eu tenho algumas dúvidas a respeito desse assunto. Então, em relação ao minimento, esse é um exame de rastreio, né, mas a gente deve organizar, eu devo oferecer
esses testes de rastreio, né, do momento, para os pacientes que têm alguma queixa, ou eu devo regularmente para toda a minha população idosa, fazer esse tipo de rastreio, já pensando na possibilidade de uma demência. Assim, eu falo isso porque a gente tem uma população cada vez mais envelhecendo, assim, nas unidades básicas de saúde, no atendimento do médico de família, isso é bem frequente. E assim, na assistência a esse idoso, na atenção primária, deve ser sempre oferecida regularmente, anualmente, ou depende da história, individualmente, se ele fala, por exemplo, se eu tenho um idoso que mora sozinho, que cozinha, que sai de casa, eu preciso fazer esse teste, ou só a anamnese já é suficiente? Valesca, eu acho assim, mais uma vez a gente vai contar com o bom senso e do quanto você vai valorizar essas queixas ou não. Você tem um idoso que mora sozinho e é completamente independente, mas ele já percebe que ele está mais lentificado, ele já não lembra mais onde ele colocou as coisas, ele tem que sair procurando em casa. Você vai avaliar se essas queixas, que geralmente no mínimo tem alguns meses, ou às vezes alguns anos, quando você questiona de uma maneira um pouquinho mais incisiva, eles falam, tem só um mês, mas quando você vai ver, às vezes tem anos isso. Se existe uma chance desses sintomas estarem evoluindo, estarem piorando progressivamente, se o paciente responde, sim, esses sintomas estão cada vez piores, é obrigatório você aplicar ao menos um teste de rastreio. O ideal seria um mini-mental mesmo. Se o indivíduo fala, não, ele ao longo dos anos está estável, aí depende muito. É interessante porque você consegue avaliar, às vezes anos depois, você consegue comparar o desempenho daquele indivíduo com o primeiro exame que você tinha. Então, eu tinha uma paciente que ela tinha uma série de fatores de risco, então ela tinha diabetes, obesidade, sedentarismo, dislipidemia, hipertensão, ela não tinha doença coronariana nem nada, mas assim, e ela tinha essa queixa, ela tinha depressão crônica, e eu vinha tratando junto com o psiquiatra a depressão dela, e eu apliquei, mas ela era completamente independente, e eu apliquei o mini-mental dela e ela vinha fazendo retornos anuais. E eu acompanhei ao longo de 5 anos essas queixas, que eram queixas persistentes, mas que não estavam acometendo a parte da funcionabilidade dela. 5 anos depois, quando eu apliquei um dos mini-mentals, a pontuação foi muito baixa. E ela estava com os sintomas depressivos bem controlados. Ela não estava piorando a parte comportamental e a parte do humor dela. Se eu não tivesse feito o primeiro, às vezes há 5 anos atrás, eu não poderia comparar, porque eu dei o diagnóstico dela como transtorno cognitivo leve, né, ou comprometimento cognitivo leve, fiz todos aqueles exames de tomografia, exames metabólicos, e vim acompanhando ela, era um retorno anual. E ela tinha o ensino médio completo. Numa dessas, ela tinha uma pontuação em torno de 29, 28, um dia eu executo, ela faz 25. E a partir daí, assim, a discrepância, para quem vem estável, é muito grande. E eu reapliquei esse mini-mental um mês depois e fiz alguns outros testes, como até o próprio teste do relógio, a teste da fluência verbal, e eu já vi que, então, coisas que ela não tinha mais acometimento, ela já estava agora. Então, eu acabei fechando, 5 anos depois, o diagnóstico de doença de Alzheimer leve para ela. Então, eu acho que sempre é interessante, ao menos um mini-mental, ao menos uma vez naquele indivíduo, nem que seja uma vez por ano. Mas, na verdade, minha dúvida era a respeito de pacientes assintomáticos. Eu tenho um hipertenso crônico, um diabético que eu venho acompanhando, um idoso que eu acompanho, tem uma vida normal, assintomático e não tem queixa de perda da memória. Eu como médico de família, devo fazer regularmente para ele também, só se ele for sintomático, né? Ele tem queixa de perda de memória, e ele fala para você que ele está piorando, olha, eu acho que eu estou pior, é obrigatório. Se ele fala, não, eu estou estável,
Ao menos um mini mentor. Já que você vai acompanhar esse indivíduo, ao menos um por ano, eu acho que seria interessante. Não é obrigatório. É obrigatório se ele fala, não, eu estou piorando, estou cada vez pior. Aí esse você tem que fazer. Entendi. Ficou bem claro. Eu tenho ainda, a pessoa está tímido aqui, mas eu tenho outra pergunta ainda a respeito do envelhecimento filológico, né? Essa alteração cognitiva, não chega a ser uma alteração cognitiva, mas uma alteração de memória que é fisiológica. Então, o idoso que não tem um transtorno de uma demência, essa alteração da memória que se dá com o tempo, ela é progressiva também ou não? Por exemplo, se eu tenho um idoso de 70 anos, essas alterações são diferentes do idoso de 90 anos, e até que dá, até assim, porque isso é uma coisa muito, muito comum da preocupação da família que começa a infantilizar, como você falou, né? Então, até que ponto o meu idoso de 80 e poucos anos pode dirigir, ou até que ponto a minha idosa de 90 anos ainda pode cozinhar. Então, assim, a dúvida é, invariavelmente, todos vão progredir por algum grau, cada vez, de necessitar cada vez mais ajuda? Olha só, isso é extremamente controverso na literatura. Existe uma corrente de pesquisadores, né, só que isso foi bastante combatido, que se nós vivêssemos 200 anos, todo mundo terminaria com Alzheimer, porque assim, a idade ela é o principal fator de risco para doença de Alzheimer ou para desenvolver transtorno cognitivo leve. Então, quanto mais você vive, mais você envelhece, maior chance você tem de desenvolver algum ou a demência ou o transtorno cognitivo leve. Mas pelo conceito que a gente tem, não pode piorar. Então, você vai ficar mais lento, mas você tem que ser capaz de fazer. Então, se eu aplico um teste, o teste do relógio, por exemplo, eu peço para você desenhar um relógio, e marcando 2h45, você tem que ser capaz de desenhar esse teste aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, aos 100. Porque é um conhecimento que você não perdeu. É um conhecimento adquirido que não é perdido. Se você perdeu esse conhecimento, então você tem um processo de déficit cognitivo que pode ser patológico. No caso do transtorno cognitivo leve, ele não evolui. Ou você está iniciando um Alzheimer. Você está entendendo? Então, assim, se eu peço que você... como é que eu vou falar? Coisas básicas. Então, você sempre cozinhou. Então, você sabe o que é o sal, o que é o açúcar, você sabe que você não põe sal no café, nem põe açúcar no arroz. Então, assim, se você já não sabe mais o que colocar aonde... Você tem que saber se é aos 70, aos 80, aos 90. Agora, se você está apto do ponto de vista motor, são outros 500. Se você está mais lenta, você tem um tremor, você pode deixar cair a panela com água quente em cima de você. Agora, aquele conhecimento você não pode perder independente da sua idade. O idoso, ele que dirige, e ele vai na casa do filho, sabe exatamente aquele caminho, ele faz aquele mesmo trajeto há anos, ele tem que reconhecer esse trajeto, ele pode ficar mais lento para dirigir, mas ele tem que chegar e saber que eu tenho que aqui eu vou virar à direita, aqui eu vou virar à esquerda, essa aqui é a casa do meu filho. Se você perde esse conhecimento, aí tem alguma coisa errada. Ou você tem um transtorno cognitivo leve, ou você está começando uma síndrome demencial que tem grande chance de ser Alzheimer. As habilidades motoras também podem, audição, né, questões motoras também podem confundir, ser um fator de confusão aí nessa, né, o idoso que não ouve bem, a dificuldade que ele tem às vezes para dirigir, alguma dificuldade motora, pode confundir essa questão do diagnóstico. Às vezes fica muito difícil, muito difícil. Às vezes você tem um idoso que ele é surdo e cego. Como é que você vai? Primeiro, para conversar com esse indivíduo é extremamente difícil. E você aplicar os testes de rastreio fica impossível. Então, esse idoso aí fica extremamente difícil. E aí você realmente vai precisar, por exemplo, de algum exame complementar. Porque não tem como você saber se ele está evoluindo para um processo demencial ou não. Ou então você só vai fazer esse diagnóstico quando está tão avançado que qualquer um faria esse diagnóstico.
as pessoas aqui estão meio um pouco tímidas, mas eu acho que eu não tenho mais dúvidas também. Eu acho que foi uma excelente apresentação, doutora, muito esclarecedora mesmo, muito interessante. Eu quero agradecer por ter nos prestigiado, nos prestigiado, né, de estarmos aqui, de estar aqui conosco, e dizer que nós estamos à disposição também, através do nosso serviço de teleconsultorias. Vocês podem estar depois fazendo perguntas sobre o assunto, tirando as suas dúvidas, que nós estamos à disposição. E agradecer a todos a presença, agradecer a doutora a participação. Obrigada a vocês pela oportunidade.